Renda fixa rende sempre menos que a renda variável. Não tem como perder dinheiro na renda fixa, isso está certo? É sempre o ativo mais seguro, mas também sem graça e muito conservador. Nesse vídeo hoje nós vamos falar sobre os mitos e verdades da renda fixa, entender como esses ativos devem se encaixar dentro das nossas carteiras de investimento e também como dá para ganhar muito dinheiro ou também perder utilizando os ativos mais conservadores do mercado financeiro. Meu nome é Pedro Jobim, sou sócio planejador financeiro aqui na Rio Claro e hoje nós vamos falar sobre os mitos da renda fixa. Bom, primeiro eu gosto sempre de definir bem o que é renda fixa e o que é renda variável. Muita gente ainda se confunde no conceito básico da coisa. Sempre que você empresta dinheiro para alguém com uma taxa pré-fixada de alguma forma, né, ou literalmente pré-fixada em um certo valor de juros ou atrelada a alguma outra taxa, mas que você tem uma noção boa de como vai chegar lá no final, você tem a renda fixa, ou seja, é fixado um prazo de um contrato, como que ele vai ser remunerado. Já quando você não sabe quanto que vai receber, quando investe em uma ação, em um imóvel ou em algum outro tipo de investimento incerto, o resultado não é previsível, aí a gente fala de renda variável. Nesse vídeo vamos falar principalmente da renda fixa, que é sempre, de alguma forma, alguém emprestando dinheiro para alguém. Quando você compra um LCA, um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco te paga juros por esse dinheiro que você emprestou para ele e ele vai emprestar para outras pessoas, normalmente com juros maiores, para ter lucro. Quando você compra, por exemplo, títulos do Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo que te paga juros. Por ser o governo o dono do dinheiro, né, o dono da máquina de imprimir dinheiro, esses são os ativos mais conservadores da economia. Enquanto isso, existem outros ativos mais agressivos, que normalmente vão pagar mais, como por exemplo, debêntures ou títulos privados, onde você não está emprestando dinheiro nem para o banco, nem para o governo, mas sim diretamente para empresas. E talvez a coisa mais arriscada que você possa fazer com o seu dinheiro seja emprestar dinheiro para a pessoa física, para o seu amigo, para o seu parente, que a gente não recomenda fazer, mas também seria aí uma operação de renda fixa. Primeiro ponto que muita gente se engana quando fala de renda fixa é que ela não tem volatilidade. Na verdade, a renda fixa tem e pode ter muita volatilidade quando você tenta negociar os seus títulos antes do prazo do vencimento. Você sabe quanto você vai receber no final daquele contrato ou periodicamente, se ele paga cupons periódicos. Mas a maioria dos ativos que as pessoas investem aqui no Brasil você investe um valor no início e sabe quanto vai receber no final, corrigido por algum índice, que é a renda fixa pós-fixada, ou um valor pré-definido ali de juros que você vai receber anualmente quando a renda fixa é pré-fixada. No meio do caminho, você pode negociar a maior parte dos títulos de renda fixa negociados no Brasil. Porém, o preço pelo qual você vai vender esse título é completamente incerto. Muitas vezes, pela falta de liquidez desses títulos, você não consegue ver ali na tela qual é o valor do título, porque se você quiser vender ele para alguém, você vai ter que conversar com a corretora vai ver quem quer comprar e por quanto quer comprar, e muitas vezes vai ficar com um pedaço desse negócio também, e pode ser que você ganhe ou perca bastante dinheiro nessa negociação. Títulos como, por exemplo, os títulos do Tesouro, em outra ponta, tem uma liquidez muito grande. A gente vai falar bastante deles como exemplo de tudo isso, exatamente porque esse sim, você consegue ver ali no gráfico quanto que eles estão valendo dia a dia. Assim como na renda variável, se você negociar eles no meio do caminho entre o vencimento e o momento que você comprou, pode ser que você ganhe muito dinheiro ou perca muito dinheiro, dependendo do momento que você comprou. Todo e qualquer ativo sempre vai ter algum tipo de volatilidade. Seu imóvel que você comprou não se valoriza sempre como algumas pessoas falam. Sempre vai depender de quem está disposto a comprar. Para usar um exemplo claro disso, a gente vai falar dos títulos do Tesouro
pré-fixados, que é bem mais simples de entender como que eles são precificados. Basicamente, eles valem R$1.000 no dia do vencimento, quando o governo vai eliminar aquele título e pagar todos os credores. Se a gente olhar, por exemplo, agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, as taxas dos títulos pré-fixados estão dessa forma. O Tesouro 2025, por exemplo, está pagando 12,11% ao ano, e valendo R$ 765 hoje para ser comprado. Ou seja, se eu investir hoje R$ 765, lá no dia 1º de 2025, quando esse título vai chegar no vencimento, o governo vai pagar R$1.000 por cada título para cada pessoa. Claramente, o que a gente vê aqui é que quando essas taxas sobem, o título tem que se desvalorizar. Quando essas taxas caem, o título tem que se valorizar. Por quê? O valor que rende 10% ao ano para se tornar 1.000 em 25 é maior do que o valor que rende 15% ao ano para se tornar 1.000 em 2025. Essas taxas, elas variam dia a dia, assim como a gente viu nos últimos anos uma volatilidade muito grande na taxa Selic. Quando ela está baixa, os juros básicos da economia estão baixos, eu aceito em um investimento um juros menor anual do que quando os juros estão altos. O Tesouro, inclusive, é o principal balizador de tudo isso, porque ele é o investimento livre de risco da economia. Imagina, por exemplo, que você vai investir em um negócio e, fazendo as suas contas, descobre que ele vai te pagar 12% ao ano, assim como os títulos do Tesouro. Por que você vai sair da sua casa, ter trabalho, investir, tirar dinheiro do bolso, correr risco, se você pode simplesmente investir o mesmo dinheiro que você investiria nesse negócio no Tesouro, ficar em casa tranquilo e com a certeza que você vai receber aquela mesmo rendimento que você teria naquele negócio. Então, todo e qualquer investimento que você for fazer precisa render mais do que isso para poder fazer sentido. Sendo assim, todo e qualquer outro título de renda fixa ou até investimentos de renda variável também vão ser balizados por isso. Se os títulos de renda fixa, que seguem também não só os juros de mercado, mas também a taxa básica de juros do Tesouro, estão rendendo mais, a tendência é as coisas ficarem mais baratas, os outros ativos se desvalorizarem. Mas também, quando esses títulos diminuírem as taxas que eles estão pagando, não só eles, como a maioria dos outros investimentos, principalmente renda fixa pré-fixada, vão poder se valorizar bastante. Cada título tem sua maneira de precificação. O Tesouro pré-fixado vale 1.000 no final, o Tesouro IPCA+, que conta com a inflação, ele vai corrigindo esse valor final pela inflação, mas a teoria vai ser sempre essa mesma que a gente comentou. Os juros sobem, eles tendem a se desvalorizar, os juros caem, eles tendem a se valorizar bastante. Esse é o grande segredo em que você pode ganhar ou perder muito na renda fixa. Se a gente olhar, por exemplo, os títulos de 2035, IPCA+, você vai ver que eles podem se valorizar muito e se valorizaram muito em certos momentos e também se desvalorizar muito em outros momentos. Isso é muito importante de ser entendido porque a gente vê muita gente investindo em títulos públicos achando que é algo trivial, que é algo que sempre vai estar rendendo positivamente e acabam se surpreendendo em momentos em que esses títulos têm um resultado muito ruim, principalmente quando os títulos mais longos. Se você olhar, por exemplo, uma pessoa que investiu antes da crise aqui no Brasil, em 2013, no título IPCA mais 2035, um ano depois, em janeiro de 2014, estava perdendo quase 40% do valor investido. Para alguém que não estava pensando no longo prazo ou que não conhecia bem o que estava fazendo, isso é uma volatilidade enorme, comparada, inclusive, à perda que pessoas tiveram com carteiras acionárias nesse mesmo período. Na outra ponta, quem comprou esse mesmo ativo, esse mesmo título, IPCA+, 2035, em 2014, no pior momento da crise, teve um resultado excelente quando segurou ele ali até 2019, início de 2020. Só em 2019, por exemplo, esses títulos subiram 40%. De 2014 até 2020 foram quase 400% de alta nesses mesmos títulos. Dá para você ter resultados de renda variável com um ativo que, além de tudo, tem uma garantia ali final de que você tem o seu dinheiro
pelo menos corrigido pela inflação, se você segurar ele por um prazo muito longo. E aí vem um outro ponto que tem que ser importantíssimo para quem investe em renda fixa, seja nos títulos de tesouro, seja em títulos privados, que muitas vezes não têm liquidez. Um ponto que a gente vê muita gente errando é não calcular bem a necessidade que você precisa de liquidez e quanto que você pode travar da sua carteira. Quando você faz um investimento como esse, em um título longo que tem muita volatilidade, ou um investimento em um título privado que tem um vencimento longo e muitas vezes você não vai conseguir vender no meio do caminho, a não ser que levando um prejuízo muito grande, você precisa entender realmente se você pode fazer isso dentro da sua carteira. Aqui na Rio Claro a gente já viu diversas vezes pessoas que travaram uma parte muito grande da carteira, começaram ali a entender como funcionava a renda fixa em momentos de juros altos e foram às compras, comprando ali LCA, CDBs, debêntures de longuíssimo prazo e para depois ver tanto problemas, né, que surgem na nossa vida e não ter liquidez para resolver eles, quanto também oportunidades que eles não conseguiram aproveitar, não tinham acesso ao próprio dinheiro para poder aproveitar aquela oportunidade que se apresentou. Então, é importantíssimo você ter um controle de liquidez na carteira e saber quais são as melhores ferramentas para você, o equilíbrio entre ativos de curto, médio e longo prazo, porque normalmente o momento que a gente precisa do dinheiro provavelmente vai ser o momento em que você não vai conseguir ter acesso a ele ou vai acabar perdendo mais, né? Em momentos de baixa do mercado, são tanto quando aparecem os problemas na nossa vida, quanto também as grandes oportunidades. E se a sua carteira está toda travada ou está se desvalorizando muito naquele momento, você acabou fazendo uma conta errada e não teve acesso à liquidez que você precisaria, e isso acaba impactando o seu retorno por muitos anos. O terceiro ponto a ficar muito atento quando a gente fala de renda fixa é realmente o risco. Muita gente acha que é só olhar a taxa e comprar os ativos, mas não. O risco da renda fixa, muitas vezes, ele pode ser muito maior do que o da renda variável. Quando a gente vê uma grande empresa, uma commodity, um ativo mais sólido, ele pode se desvalorizar muito, sem muita previsibilidade, mas ele tem um valor intrínseco ali. Já a renda fixa não, em geral ela vai estar sempre positiva, pelo menos no vencimento, mas quando você leva um default, quando a outra parte não paga o que deve, normalmente o prejuízo é de 100% e dificilmente você vai conseguir recuperar alguma coisa considerável desse valor. Então é importante também entender muito bem naquilo que você está investindo, qual o risco, como calcular esse risco e, principalmente, ter uma boa diversificação na sua carteira para que não se atraia demais naquilo que às vezes está pagando muito e exatamente por estar pagando muito tem um risco muito grande e um prejuízo de 100% em algo que tem um peso muito grande na carteira pode destruir sua rentabilidade para sempre, inclusive. A mensagem que a gente quer passar aqui é que a renda fixa pode sim ser uma ferramenta para você ganhar muito dinheiro, mas é importante entender bem as particularidades que você tem, o momento certo de comprar, o momento de travar juros mais longos e também como isso se encaixa no seu planejamento financeiro. Na dúvida, converse com um profissional para entender bem como que a gente consegue, dentro dos seus planos, quanto que você pode ter de liquidez, quanto que você pode travar para o longo prazo e como que você vai equilibrar esses ativos dentro da sua carteira de investimentos com muita tranquilidade. Muito obrigado, curta e compartilhe se esse vídeo foi interessante para você e siga a Rio Claro tanto aqui no YouTube quanto em outros canais.